Meus irmãos, minhas irmãs, sintam-se abraçados fraternalmente. Vamos, neste momento, reflexionar sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Nas instruções dos Espíritos, temos um pequeno texto, mas de inestimável valor, com o título de A Vingança. Inicia assim: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Ela é, juntamente com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens que faziam a humanidade sofrer no início da era cristã. A vingança, qualquer que seja a forma de que se revista, revela baixeza e vilania, constituindo sempre prova da inferioridade moral de quem a exerce. E nós vamos reflexionar sobre a oração universal, em que pedimos a Deus para perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E vamos nos deparar com o seguinte questionamento: como eu vou ser perdoado se eu não perdoo? O perdão que Deus nos concede é de refazermos aquilo que erramos. Por que não darmos esta mesma oportunidade ao nosso ofensor? Pela nossa intransigência? Pela nossa soberba? Pela nossa vaidade? O orgulho ferido? Esses fatores nos diminuem, entravam a nossa caminhada espiritual. Nós temos, entre os ditos populares, um que diz assim: a vingança é um prato que se come frio. Ou seja, a vingança é estudada, é trabalhada, é elaborada com ódio, com desamor. O vingador estuda todas as possibilidades de magoar aquele que o tenha prejudicado, mesmo que isso leve o tempo que for necessário. Então o revide pela vingança se transforma em ataque. Ataque sobre uma vítima indefesa. Muitas vezes, seres atrasados como nós, levamos meses, anos, encarnações, elaborando a maneira de nos vingarmos. Isto representa tão somente o nosso atraso moral. Isto entrava a nossa ascendência a melhores resultados, a uma vida mais suave, a uma vivência mais fraterna. Porque em todo o período que estamos elaborando a vingança, planejando a vingança, estamos impregnados, estamos encharcados de desamor. E o desamor é sinônimo de ódio. Então, as companhias que nos assistem nestes tempos, nesse período em que tramamos uma vingança ou em que buscamos uma vingança, as nossas companhias não são das melhores.
porque estão na mesma vibração mental que nós estamos, de desamor. Resultado: a vingança prejudica muito mais aquele que quer vingar-se do que aquele que ofendeu, do que aquele que nem sabe se ofendeu. Porque muitos que nós temos como nossos ofensores fizeram impensadamente, fizeram e passaram, esqueceram. Agora nós é que, nos sentindo ofendidos, muitas vezes, dissimuladamente, às escondidas, disfarçando, fingindo, buscamos e procuramos uma vingança que aquele que nos ofendeu nem julga ter ofendido. Então, é muito importante que tenhamos em mente que a vingança é mais prejudicial àquele que busca vingar-se do que aquele que, porventura, tenha ofendido. É muito comum seres se degladiarem por muito tempo, às vezes sem perceber que estão brigando consigo mesmos. Esta lição traz-nos também uma reflexão sobre o duelo, porque o Evangelho foi escrito nos anos de 1860, há 160, 170 anos atrás, onde era comum a reparação de erros através do duelo. Não existem mais esses duelos físicos nos nossos tempos. No entanto, é bom que você diga, existem outros tipos de duelos muito mais infelizes do que aqueles que atingiam o corpo físico. São os duelos mentais. São aqueles duelos em que as pessoas se degladiam mentalmente. Não ferem a matéria, não ferem o corpo, mas, muito mais do que isso, ferem a alma. Porque através das correntes mentais buscam prejudicar os seus desafetos. Escondidos, longe dos seus ofensores, buscam de todas as maneiras, através do pensamento, das correntes mentais, buscam prejudicar aquele que o ofendeu. Estes duelos mentais são mais traiçoeiros, são mais deterioradores de energias que porventura nos acompanham. Porque estas correntes mentais, estas correntes vibratórias negativas, ao elaborarmos, ao planejarmos a vingança, são correntes que nos acompanham e vão deteriorando o nosso psicossoma. Então, é muito importante que tenhamos a atenção necessária a não buscarmos a vingança. Perdoar e esquecer é o que nos manda o Evangelho do Cristo. E perdoar é não guardar mágoas e ressentimentos, é não revidar o mal com o mal. Se desejamos verdadeiramente ser cristãos, devemos exercer o conceito de perdão segundo o Espiritismo, que diz assim: é a concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha,
o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Quem perdoa não conserva ressentimentos. E não tendo ressentimentos, inexiste o desejo de vingança. Então, o nosso ressentimento quer sentir de novo. É ressentir. Sentir, sentir, sentir. Vibrações negativas. Vingança é sinônimo de violência. E violência é o argumento daquele que não tem boas razões. Seguir o Cristo é perdoar. Vingança é o sentimento próprio da personalidade humana, ainda próxima da animalidade. Ao buscarmos a vingança, estamos satisfazendo nosso ego, a nossa vaidade. Estamos ainda no período, na fase da animalidade, dos instintos. Estes instintos que um dia passarão para sentimentos. Mas no momento em que estamos buscando apenas revide, ainda estamos na fase primária da nossa pequenez humana, da nossa fragilidade como seres humanos. Vamos buscar mais tarde, ao passarmos de instintos às sensações. E sensação é um estado bem mais harmônico com as leis naturais. Então, revidemos o menos possível. Busquemos a lição do Cristo de amar-nos uns aos outros. Porque é certo, como nos dizia nosso querido Chico, aquele que me ofende, o problema é dele. Como eu recebo esta ofensa, o problema passa a ser meu. Então, para buscarmos a nossa harmonia com o universo, buscarmos o controle de nós mesmos, da harmonia, é fundamental que o sentimento de vingança fique longe dos nossos pensamentos. Muita paz, muita luz, muita harmonia é o que desejamos a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.